com você, minha família, do Canal Rural. Conto contigo nesses 3 horários. Fique com Deus. Curiosidade do agro. Você sabia que na indústria de cosméticos as sementes de cenoura são usadas para compor notas aromáticas amadeiradas ou terrosas? Mas a ligação entre cosméticos, higiene e produtos agrícolas vai além. A dextrose de milho é utilizada em cremes dentais para tornar mais fácil a sua dissolução em água. Já os shampoos e sabonetes levam extratos de ervas, como camomila e babosa, para tratar nossa pele e cabelo. E aí, gostou? Fique ligado, já já tem mais! Acompanhe todos os dias em nossa programação as principais cotações e meteorologia. Informações para o produtor e expectativa para as próximas safras. Pecuária no Brasil e no mundo. Um giro com oportunidades e dados da pecuária, análises de mercado, técnicas de manejo, logística, suinocultura e avicultura. Principais informações para quem produz. Produzir mais e melhor. Sustentabilidade. Mostrando tudo que o produtor precisa saber para enfrentar os desafios da pecuária do futuro. Jornalismo em tempo real. Especialistas, dados, estatísticas, feiras e eventos. Tudo o que acontece no agro você vê aqui no Canal Rural. Chegou a sua hora! Estão abertas as inscrições para o 2º Prêmio Planeta Campo, a premiação que valoriza o que você faz de sustentável na sua produção, com práticas que trazem benefícios para o meio ambiente, a sociedade e também para a economia. O prêmio vai reconhecer produtores de pequeno, médio e grande porte, além de agroindústrias, durante o Fórum Planeta Campo, que reúne grandes líderes do agronegócio. Os vencedores terão uma reportagem sobre a fazenda, exibida aqui, na tela do Canal Rural, e ainda uma bolsa de estudos para um MBA na Exalc, a Escola Superior de Agricultura da USP. Inscreva-se pelo site planetacampo.com.br/prêmio 2023 e seja reconhecido agora pelo que você faz para o agro do futuro. Você já baixou o aplicativo Lance Rural aí no seu celular? Basta ir na sua loja de aplicativos, buscar e baixar o Lance Rural. Feito o download, faça o cadastro e você já acessa a agenda e lista de eventos. Ao clicar em um evento ao vivo, como por exemplo um leilão, você já consegue assistir. E você consegue acessar o catálogo, vídeos e conteúdos daquele leilão sem deixar de acompanhar os lances. Você também pode participar dos leilões dando lances através do WhatsApp da leiloeira, clicando em apenas um botão dentro do leilão. O aplicativo Lance Rural ainda te avisa quando o leilão vai começar, enviando notificações direto para o seu celular. Assim, você não perde nenhuma oportunidade. Baixe já a mais moderna e completa plataforma da Pecuária Nacional, disponível na Google Play e Apple Store. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Planeta Campo. Eu sou a Yael Bonfim e no programa de hoje você vai ver. Cerca de 90% da soja comercializada no Brasil é produzida de acordo com requisitos socioambientais bem rigorosos. Hoje vamos falar em entrevista ao vivo sobre quais requisitos são esses. E falando em cuidado com o meio ambiente, uma forma de aumentar a eficiência da produção e reduzir os impactos ambientais é a compostagem, a reciclagem de resíduos orgânicos que também trazem renda ao produtor. Também vamos falar sobre pegada de carbono. Nossa equipe foi às ruas para saber se as pessoas sabem o que é a pegada de carbono. E você, sabe? Vamos falar sobre isso daqui a pouco, porque o Planeta Campo está começando agora.
Estamos começando agora o programa de hoje falando sobre soja, né? Na agricultura brasileira, essa oleaginosa é um dos grãos mais produzidos, principal fonte de renda de muitas propriedades brasileiras. Na safra 22-23, a expectativa é colher 20,6% a mais do registrado na safra anterior, segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O total pode chegar aí a cerca de 155 milhões de toneladas. E a soja brasileira atende requisitos socioambientais cada vez mais rigorosos. As empresas processadoras e comercializadoras de grãos associadas à Abiov, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, e também a ANEC, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, são responsáveis aí por cerca de 90% da compra do grão no país e seguem critérios e procedimentos socioambientais bem rigorosos. E nós vamos entender um pouquinho mais sobre esses critérios agora com o Bernardo Pires, que é diretor de sustentabilidade da Abiov. Seja muito bem-vindo, Bernardo. Boa tarde, Aé. Muito obrigado pelo convite. Um prazer participar do Planeta Campo. O prazer é todo nosso, Bernardo. Eu queria que você começasse falando, então, quais critérios principais são esses, né, que a gente está falando quando a gente diz sobre produção socioambiental responsável? Perfeitamente. É importante ressaltar que o Brasil planta 44 milhões de hectares nessa safra agora de soja. São 400 mil fazendas em 17 estados. E como você bem citou, as empresas associadas à Abiov e à ANEC representam 90% do poder de compra e financiamento de grãos no Brasil. Portanto, esses critérios são aplicados a 360 mil fazendas em todo o território nacional. E quais são eles? Eu poderia enaltecer os principais: áreas embargadas do IBAMA e das Secretarias Estaduais do Meio Ambiente, sobreposição com terras indígenas, sobreposição com unidades de conservação, fazendas ou produtores que constam da lista de trabalho análogo ao escravo, e também temos programas de desmatamento zero na Amazônia, moratória da soja, protocolo de grãos do Pará, e agora, em primeira mão, gostaria de anunciar um programa novo no Cerrado, que é controle de supressão autorizada no bioma Cerrado. Além disso, ainda a questão do cadastro ambiental rural regular, nota fiscal, esses que seriam os principais critérios hoje adotados por 90% do poder de compra no Brasil de grãos. Legal, vamos falar um pouquinho mais então sobre essa novidade aí do Cerrado. Como que vai ser agora a compra de soja ali do que foi produzido ali nesse bioma, Bernardo? Pois bem, nós temos um programa de desmatamento zero na Amazônia que está vigente desde 2006. No caso, como nós ajustamos a data de corte para 2008 devido ao Código Florestal, então hoje nós não compramos nem financiamos soja de desmatamento após julho de 2008 do bioma Amazônia. E desses 44 milhões de hectares, metade está plantado no Cerrado. Então nós temos 7 milhões na Amazônia, que está coberto por esse programa, e temos 22 milhões que ainda tinha a falta de um programa setorial. É verdade que as empresas individualmente fazem os seus controles, mas setorialmente, que dá uma robustez, né, muito maior, nós tínhamos essa carência. A partir da safra que vem, essa agora 2023-2024, nós vamos monitorar toda a soja que foi plantada, né, e aonde tiver desmatamento identificado pelo INPE, pelo PRODE Cerrado, a partir de agosto de 2020, ou seja, o PRODE 2021 para frente, nós vamos solicitar para o produtor a autorização de supressão de vegetação. Se ele tiver com esse documento em dia, a compra segue normalmente. Se ele não estiver, ele vai ter que se regularizar para poder vender para o nosso setor. Legal, interessante, né? Inclusive, vale destacar que essa autorização, né, para ele chegar até essa autorização, são feitos ali diversos critérios também pelos setores ambientais para que ele consiga realmente fazer a derrubada de uma área dentro da propriedade. E aí eu queria te perguntar também sobre os benefícios de tudo isso, né? Por que o setor vem se movimentando tanto para que esses critérios sejam cada vez mais adotados? Essa é uma ótima pergunta. Por que tanto rigor, né? Ano passado, nós exportamos em torno de 60 bilhões de dólares do complexo soja, grão, farelo e óleo, dos quais 14% foi para a Europa. E a Europa, ela leva um produto de maior valor agregado, que é o farelo. 54% do nosso farelo, no ano passado, foi exportado para a Europa. Um mercado aí de 14%, que corresponde a algo em torno de 10 bilhões de dólares. É um mercado mais exigente,
que tem o valor agregado e nós temos a responsabilidade de atender. Além disso, tem a questão da credibilidade do setor, da imagem do agronegócio brasileiro, da transparência, da rastreabilidade e principalmente mostrar para o mundo, né, que o brasileiro, o produtor brasileiro, ele é um exemplo de produção e conservação. Tanto é verdade que numa pesquisa recente aí da Serasa, né, com quase 5 milhões de produtores, apenas 1% dos produtores tinham restrição quanto a esses critérios que eu citei. Ou seja, a grande maioria dos produtores dá um exemplo, né, de como seguir as rigorosas leis, de como seguir esses critérios e ser recordista também de produção. Com certeza, e é bacana a gente ter essa transparência cada vez mais no setor para justamente separar aqueles que fazem coisas não tão bacanas daqueles que realmente produzem com muita sustentabilidade, como é o caso da grande maioria, como você bem citou. E você citou aí essa questão da Europa, mas a Europa acaba sendo também uma influência para outros lugares do mundo, formadores de opinião. A gente pode dizer isso, Bernardo? Perfeitamente. Nós estamos vivenciando agora a aprovação, inclusive anteontem saiu no Diário Oficial da União Europeia, o Green Deal, que é a nova legislação europeia anti-desmatamento. O governo da Inglaterra, o UK, né, que saiu recentemente do Bloco Europeu, também está indo nessa linha de desmatamento ilegal zero. E agora nós vemos aí uma movimentação desde o ano passado dos Estados Unidos e fica aquela expectativa também de termos alguns critérios, né, nesse sentido de sustentabilidade pelo governo da China. Então, realmente, a Europa, normalmente, há 30 anos, pelo menos, que eu trabalho na área, ela sempre demandou produtos livres de desmatamento de floresta tropical, mais recentemente de savanas, cerrados, né, e que não tenham, por exemplo, conflito aí com terras indígenas. É uma demanda legítima do cidadão europeu que não quer comprar na prateleira do supermercado um produto que tenha vínculo aí, por exemplo, com impactos sociais e econômicos e ambientais, né? Principalmente socioambientais, no local de origem. Tá certo, Bernardo. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Foi um prazer conhecer um pouquinho mais desse novo programa de vocês. Obrigada. Obrigado a vocês, um prazer, um abraço para a equipe do Planeta Campo. Uma boa tarde para todos. Para vocês também, na Biov. Bom, e a liderança da soja na agricultura brasileira resulta neste ano, né, em um aumento expressivo de exportações, como a gente falou. O grão deve totalizar aí 94 milhões de toneladas, bem acima dos 78,73 milhões dos exportados na safra 21-22. E a expectativa da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, é que a média de produtividade chegue a 3.823 quilos de soja por hectare, o equivalente a cerca de 63 sacas, isso em só uma região do país. Então eu te pergunto, qual que é a região do Brasil que deve atingir esse maior rendimento na produção de soja? Centro-Oeste, Sudeste ou Sul? Participe com a gente, mande aí qual que é a sua opinião, o que que você acha, qual que é a região que vai produzir mais nessa safra aqui no Brasil. Para acessar o nosso WhatsApp, basta você apontar a câmera do seu celular para esse código que está aparecendo aqui no cantinho da tela e depois clicar no link que vai aparecer no seu smartphone para se conectar com a gente pelo WhatsApp. Outro jeito bem fácil de se comunicar com a gente é salvando o nosso contato, que é o 11 94379 7041. Eu estou esperando aí a sua participação aqui com a gente no Planeta Campo, hein? E como nós falamos agora, né, na entrevista há pouco, sobre os requisitos para a produção de soja, que estão cada vez mais rigorosos, agora a gente fala de uma outra forma de cuidar do meio ambiente, visando também mais lucratividade, a compostagem. Uma técnica que tem o objetivo de aumentar a eficiência dos processos de reciclagem de resíduos orgânicos, de forma que eles possam ser reaproveitados com segurança na produção agrícola. Quem traz mais informações sobre isso para a gente é a Michele Jardim. Muito boa tarde, Michele. Oi, Ael, boa tarde a você, uma boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Planeta Campo. Sim, a gente já tem falado bastante de compostagem, que é uma ação que traz muitos benefícios para o produtor rural. Nem todos colocam isso em prática e a gente vai saber os detalhes agora com o especialista que está ao meu lado, o senhor Valdecir Ferrari. Antes de mais nada, eu te agradeço a entrevista, seja bem-vindo ao Planeta Campo e eu já vou começar te perguntando, na prática, o que é a compostagem? Primeiro, olá aos ouvintes, é um prazer estar aqui e te responder essas perguntas.
A compostagem é um processo de degradação de materiais orgânicos com o intuito de transformar em um insumo agrícola, um fertilizante orgânico para que seja usado na adubação e no melhoramento da bioatividade do solo. Não substitui o produto químico, mas auxilia no benefício do solo, é isso? O que acontece hoje é que muitos adubos minerais ou químicos, quando você aplica no solo, você pode ter a complexação com outros elementos do solo e bloqueiam a retirada das plantas desses nutrientes. Então, quando você usa uma carga orgânica bem compostada, bem elaborada, você produz ácidos úmicos e fúlvicos, você consegue liberar esses nutrientes. Então, você otimiza a adubação. Em alguns casos, por essa otimização, você reduz o uso de volumes de minerais que vêm da mineração. E com isso você consegue ser mais sustentável e ter mais produtividade com custos mais reduzidos. E eu consigo colocar em prática uma compostagem em qualquer propriedade rural e também na cidade, é isso? Sim, a compostagem ela pode ser feita com subprodutos urbanos e agrícolas. O que a gente tem que fazer é uma mescla, compostagem sólida, né? É uma mescla de materiais fibrosos com materiais mais úmidos para que fique um material estável, não encharcado, porque a compostagem ela funciona com umidade abaixo de 50% e acima de 20%. Aí os micro-organismos todos conseguem interagir, trabalhar e fazer uma decomposição adequada. Em algumas regiões do país você tem que se preocupar em cobrir. Em outras regiões que a pluviometria é menor, você pode fazer leiras tamanho maior, como essas que estão atrás da nossa imagem, e com isso você não precisa fazer coberturas. Para o produtor rural, eu tenho benefício para o solo, para a planta, né, também, e também uma redução de custo. Sim, tu tem todo esse conjunto. Tu consegue ter o benefício para a planta. Por que o benefício para a planta? Você produz na compostagem, como eu falei, substâncias úmicas que agem no solo. Mas o grande diferencial é a vida que você promove no solo usando esses compostos orgânicos. Por quê? Todo micro-organismo, o centro alimentar dele é carbono e nitrogênio. Em muitos solos tem matéria orgânica baixa e com isso a bioatividade é muito baixa. Então no momento que você faz uma adubação orgânica com um material bem compostado, bem sanitizado, você fornece essa matéria orgânica, você fornece esse carbono e você promove uma bioatividade no solo que é muito benéfica para as plantas. Eu quero assim colocar, assim, tem muito produtor hoje que está preocupado em fazer biofábrica on-farm e despreza a matéria orgânica que tem na sua propriedade. Compra subprodutos, compra material para produzir esses micro-organismos caríssimos e não trabalha a sua matéria orgânica. Então, quando você faz uma boa compostagem, você está criando uma espécie de biofábrica on-farm para ativar o solo. Então você está ajudando o solo de diferentes formas, com nutrientes e provocando uma bioatividade no solo. Então vamos lá, para o produtor, né, uma última pergunta. O produtor que está assistindo a gente, que quer começar a fazer uma compostagem na fazenda, qual o primeiro passo? O que ele tem que fazer? Escolher um local que tu possa controlar as águas, né, fazer declividades, para não fazer com que acumule água nas leiras. Se é em locais chuvosos, pensar em cobertura. Lá no sul a gente faz com cobertura de estufas. Aqui no centro-oeste a gente consegue fazer sem usar a cobertura. Então, preparar o local, fazer uma espécie de cascalhamento para poder entrar dias de chuva, fazer as leiras em linha reta, organizadas, procurar um órgão ambiental para ver uma autorização ou uma licença ambiental, tá? E fazer as práticas, fazer os blends certos, as misturas certas e procurar se informar com pessoas não só teóricas, mas com conhecimento prático em compostagem para fazer com que aconteça. Tem vários modelos de compostagem. Eu sempre procuro aplicar os modelos de compostagem que são economicamente viáveis e que têm uma eficiência grande, tanto técnica como econômica. Perfeito, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigado. É isso, Yael. Volto com vocês aí no estúdio. Perfeito, obrigada, Michele. Obrigada também ao Valdecir, né, por essa explicação tão didática sobre como implementar aí a compostagem nas fazendas. E agora a gente vai então para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente volta para falar de carbono. O maior banco dos Estados Unidos anunciou que irá destinar 200 milhões de dólares a projetos de remoção de CO2. Os detalhes daqui a pouquinho, a gente já volta.
Agora todo o conteúdo do Canal Rural está na palma da sua mão. É isso mesmo! Você pode acessar em qualquer lugar e onde estiver e ter acesso ao melhor conteúdo do agronegócio. Quer ficar por dentro de dicas, ações de sustentabilidade, conteúdos especiais de todos os programas, feiras e eventos? É simples! Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho. Assim você será avisado de todo o conteúdo inédito do mundo agro. Ah, e não se esqueça de compartilhar com os amigos. Agora solta o play! A agroindústria mudou. Nessa nova era, lixo vira dinheiro. E para transformar toneladas de resíduos em benefício financeiro, ambiental e social, que a Infinity nasceu. A empresa busca resíduos em centenas de fazendas e agroindústrias nos estados do Mato Grosso, Bahia, Goiás, Minas Gerais e leva para a reciclagem, ajudando a preservar o meio ambiente. Tecnologia de ponta e sustentabilidade para ser braço amigo de quem produz para o mundo. Estrutura robusta, que conta com 3 unidades que analisam, coletam, transportam e dão destino certo aos resíduos sólidos de fazendas e indústrias no coração do Brasil. Criamos soluções completas para os parceiros do negócio prosperarem enquanto o meio ambiente se regenera. Sustentabilidade na prática. Essa é a nossa contribuição para o mundo. Entre os elementos que contribuem para que nossa terra produza mais, gere empregos e enriqueça nosso país, só um é capaz de fazer milagres: o suor de quem produz. Acompanhe todos os domingos o programa Agro Nacional. Jaqueline Silva traz todas as questões do universo agro. Acompanhe informações sobre tecnologias produtivas, manejo, pecuária, economia, sustentabilidade e muito mais. Agro Nacional. O mundo agro passa por aqui. Domingo às 6 da manhã. Maratona Matinha, dias 24 e 25 de junho. Sábado, novilhas precoces, doadoras e matrizes. Domingo, touros safra 21 e 6 touros de central da safra 20. Transmissão do Canal Rural. Curiosidade do agro. Você sabia que somos o maior do mundo em produção de laranjas? Porém, poucos sabem que o Brasil é o maior produtor de laranja do mundo. A área total de plantio é estimada em 800 mil hectares. E para conseguir esse feito, nem precisamos somar toda a produção da fruta no Brasil. O estado de São Paulo é o maior produtor, respondendo por 53% do total produzido no Brasil. E aí, gostou? Fique ligado, já já tem mais! Só o Canal Rural tem uma programação voltada especialmente para o mundo equestre. Só aqui você tem conteúdo sobre todas as raças equinas do país. Transmissões de exposições, provas ao vivo, leilões, programas especiais e documentários que você não encontra em nenhum outro lugar. Tudo para você acompanhar de pertinho a sua raça favorita. O mundo do cavalo é aqui, no Canal Rural. Estamos de volta e um dos maiores bancos dos Estados Unidos anunciou recentemente que irá destinar 200 milhões de dólares para a compra de créditos de carbono. A instituição financeira JP Morgan Chase vai dividir esses recursos para 2 startups, a Climeworks, que opera o maior centro de captação direta de CO2 do mundo, e a Charm Industrial, que remove e transforma biomassa rica em CO2 em óleo. O plano da instituição financeira é financiar a remoção de 800 mil toneladas de CO2 da atmosfera como parte de sua meta de descarbonização. Para analistas, esse novo movimento do JP Morgan pode tornar o mercado de carbono mais atraente, já que, historicamente, os investimentos do setor financeiro estão mais concentrados em empresas de combustíveis fósseis, considerados os grandes vilões do aquecimento global. E a gente sabe que o mercado de créditos de carbono permite que empresas, organizações e indivíduos compensem as suas emissões de gases de efeito estufa a partir da aquisição de créditos gerados
por projetos de redução de emissões e captura de carbono. Um mercado em plena expansão e com muitas oportunidades para o Brasil. Mas e a pegada de carbono? Qual que é a importância em medir essa pegada? Será que as pessoas entendem a contribuição direta que tem quando o assunto é mitigar os gases de efeito estufa? A gente foi perguntar, olha só. Pegada de carbono. Você sabe o que é? Não, Nunca ouviu falar? não. Pegada de carbono. Não, infelizmente não. Você sabe o que é pegada de carbono? Pegada de carbono, não. Pegada de carbono é alguma coisa para transferir uma mancha para uma marca d'água, alguma coisa assim? Transferir de uma folha para outra? Fazer uma impressão rápida, não sei. É isso? Não, Ingrid, não é. Mas vou explicar agora. Pegada de carbono nada mais é do que a contabilização das emissões de gases de efeito estufa feita a partir das atividades humanas. Quer ver só? Quando você liga um celular na tomada, coloca uma máquina de lavar em atividade, ou quando dirige um carro, você está emitindo carbono. É a contagem disso que vai gerar a sua pegada. E no caso dos produtos agrícolas? A pegada de carbono de um produto agrícola, na verdade, ela é o resultado final da quantificação ou contabilidade que a gente vai fazendo das emissões de gases de efeito estufa ao longo da produção agrícola, né? Então, até chegar na porteira ou o produto final, que no nosso caso aqui é qualquer cultura agrícola. E por que é importante saber isso? É importante para você diferenciar, por exemplo, os produtos com relação às emissões que você tem durante essa produção. Como ela vai contabilizar desde a ocupação da terra até todos os consumos de insumos que você usou durante esse ciclo de produção, das operações agrícolas que você foi ocupando, né, ao longo do tempo, então você consegue saber no final uma transformação de todos os gases em CO2 equivalente, quantos gramas, quilos ou toneladas de CO2 equivalente você tem para produzir 1 tonelada desse produto. Como, por exemplo, hoje um dado brasileiro, né, que é nacional para cana-de-açúcar, é em torno de 35 quilos de CO2 equivalente para cada tonelada de cana-de-açúcar que você produz. A gente tem números variáveis. Então, por exemplo, se o produtor quiser falar efetivamente qual é o valor dele, não esse número brasileiro, ele pode fazer a pegada de carbono do seu produto específico, né, em condições de campo, naquela determinada safra. E com isso ele pode ter acesso a mercados diferenciados, ele pode ter acesso a créditos, né, que sejam mais específicos e até mesmo algumas políticas públicas, como por exemplo hoje a RenovaBio. E quais as ferramentas existem para fazer esse cálculo? Aqui na Embrapa Meio Ambiente, a gente tem disponível hoje tecnologias, no caso que são ferramentas para o cálculo de pegada de carbono de produtos. A mais consolidada é a RenovaCalc, que está ligada ao RenovaBio, que é uma política pública que premia produtores de biocombustíveis. Dentro dessa ferramenta, nós temos uma etapa de quantificação da parte agrícola desses produtos, que é cana, soja e milho. Mas a gente também está trabalhando no lançamento de uma outra ferramenta, numa política público-privada, que é a Pro-Carbon Footprint. Essa Pro-Carbon Footprint, na verdade, ela atende hoje a commodity soja, ela é de uso específico, né, pelos produtores rurais ou então por pessoas que vão atender essa parceria público-privada, mas a gente também já está desenvolvendo no curto prazo a possibilidade de entradas de milho e cana e que essa cultura fique em sistema de produção. Quando o produtor faz a mensuração da pegada de carbono da sua cultura, ele tem a possibilidade de inserir seu produto em mercados mais exigentes. Uma demonstração de que a produção com sustentabilidade veio para ficar. Que bacana essa explicação aí sobre a pegada de carbono, né? Deu para entender direitinho como que funciona essa mensuração. E agora a gente vai ver a resposta da nossa enquete. Eu te perguntei qual que é a região do Brasil que deve atingir o maior rendimento na produção de soja.
Centro-Oeste, Sudeste ou Sul? Vamos ver o que a nossa audiência respondeu. E a maior parte das pessoas acertou aí, escolhendo a região Sudeste, né? De acordo com a Conab, essa região deve alcançar o maior rendimento da história na produção de soja, com os estados de Minas Gerais e São Paulo liderando a produção com cerca de 63 sacras do grão produzidos por hectare, acima da média nacional, que tem a expectativa de ficar na casa das 58 sacas de soja por hectare nesta safra de 2023. E o Planeta Campo de hoje vai ficando por aqui, mas eu não posso deixar de te lembrar que as inscrições para o Prêmio Planeta Campo estão abertas. Seja você produtor de pequeno, médio, grande porte ou agroindústria. Então, olha só, vai aqui no QR Code que está aparecendo aqui na tela e faça a sua inscrição, acesse a nossa página e prove para o mundo que você faz agora já o agro do futuro. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pela sua companhia. Até amanhã. Tchau, tchau. Alô, minha família do Canal Rural. Tô passando aqui para fazer um convite especial para vocês. Viajar com o Odair Terra pelo Brasil, à procura dos novos talentos da nossa querida e boa música sertaneja. Entretenimento, alegria é aqui no Odair Terra. Todas as terças-feiras, às 8h30 da manhã, sexta-feira, às 6h30 da tarde e aos sábados, às 7h30 da manhã. São os encontros do Odair Terra com você, minha família, do Canal Rural. Conto contigo nesses 3 horários. Fique com Deus. As informações mais relevantes para o agro, com tendências de mercado, a cobertura completa dos principais eventos do setor e notícias sobre política e economia, você encontra aqui no site do Canal Rural.